Olá, alunos! Então vamos dar início para a nossa última aula, falando sobre os métodos de estudo da diversidade microbiana. Bom, pensando principalmente em ferramentas biotecnológicas, nós vamos dar um enfoque maior nesse nosso conteúdo dessa aula, principalmente para aquelas técnicas mais modernas de identificação, baseadas principalmente em sequenciamento. Algumas outras técnicas, elas existem e são amplamente utilizadas, mas elas estão mais associadas às áreas de microbiologia clássica e muitas vezes nas áreas de microbiologia clínica, que são aqueles testes mais comuns, baseados em microscopia, em características morfo e fisiológicas, bioquímicas desses micro-organismos. O que nós vamos, então, dar um direcionamento para essa nossa aula hoje é em algumas técnicas ou dar um direcionamento para vocês de técnicas mais voltadas para a biotecnologia, com ferramentas biotecnológicas, ok? Então, para a gente dar início a essa diferenciação, a gente já consegue separar diferentes formas de taxonomia microbiana. Então, a gente tem a taxonomia clássica, que é essa que eu acabei de comentar com vocês, que são aquelas técnicas baseadas em características morfológicas, citológicas, bioquímicas, até mesmo relações de hospedeiro e especificidade. Então, muitas vezes, até pouco tempo atrás e até os dias atuais, ainda são feitas algumas classificações em relação ao hospedeiro. Um exemplo que nós temos desta situação são fungos do gênero Diaporte. Os fungos do gênero Diaporte, nós tínhamos uma separação até então de Diaporte e Phomopsis, sendo que hoje, na atualidade, devido a uma série de caracterizações moleculares, subentende-se que é a mesma forma do fungo. A gente tinha ali as formas sexuais diferentes deste gênero, então era uma era a forma anamórfica da outra, enfim. Atualmente, nós temos que é o mesmo fungo, tudo de aporte. Mas só para vocês terem uma noção de como que era complexo essa questão taxonômica baseada em hospedeiro e especificidade, nós temos ainda descrito um site, por exemplo, que vocês podem consultar nomes e reclassificações taxonômicas, sinônimos para fungos, o Index Fungorum. No Index Fungorum, se vocês entrarem lá e fizerem uma pesquisa por espécies de fungos do gênero Phomopsis ou Diaporte, vocês vão ver que tem muitas espécies para esses gêneros. E isso muitas vezes foi devido ao processo de isolamento. Então, ele era isolado de uma determinada planta, então, um citrus, por exemplo, laranja. E aí ele recebia o nome de Diaporte citrus, e assim sucessivamente. Então a gente tinha toda essa questão que até hoje ainda ela acaba sendo aceita devido à sua grande aplicação por muito tempo, mas que na atualidade nós temos visto uma série de trabalhos de reclassificação taxonômica que envolvem tanto a taxonomia clássica, mas ela soma-se com a taxonomia molecular. E a taxonomia molecular, então, vai ser essa sub-área dentro
da taxonomia microbiana, né, que envolve o sequenciamento de DNA e o uso de marcadores moleculares, certo? Então, dentro da taxonomia clássica, nós vamos ter várias formas de estar estudando, principalmente fungos, né, no caso aqui desse exemplo que eu vou dar para vocês. Mas, para quem já fez a disciplina de microbiologia e para quem, porventura, não tenha realizado, são técnicas que vão se basear, então, em características da célula, características de parede, atividades metabólicas, atividades enzimáticas que esses micro-organismos vão estar apresentando, e também, no caso de fungos, da estrutura reprodutiva. A gente falou em algumas aulas passadas, né, que os fungos possuem ciclos, né, assexuados e de reprodução assexuada e sexuada, e que durante esse processo eles produzem esporos, produzem seus conídeos, né, tem células especializadas, e essas células, para cada espécie, por muitas vezes a gente consegue estabelecer características específicas para cada espécie, para cada gênero de fungo. E com isso nós vamos criando as chaves de identificação, né? Nós vamos vendo características básicas que vão nos direcionando para uma identificação. Não tem como a gente falar de todas as técnicas, porque ficaria um curso extremamente longo, né? Mas a gente vai falar sobre alguns. Por exemplo, para fazer análise de fungos, principalmente para fazer análise de estruturas reprodutivas, né, corpos de frutificação, células conidióforas, formadoras de conídeo, né, os conidióforos, enfim, estruturas específicas de fungos. Bom, elas são estruturas que evolutivamente elas se adaptaram para se desfazer facilmente, né? Para dispersar aqueles esporos, aqueles conídeos no ambiente e proliferar, né? Consequentemente ter uma proliferação daquele ser vivo. Consequentemente, né, elas são muito sensíveis. Então, uma forma que a gente tem para fazer esse tipo de análise é o que a gente chama de microcultivo. Tá? O que é um microcultivo? A gente pega uma placa de Petri, tá? No fundo a gente vai colocar um papel filtro umedecido e acima dessa placa a gente vai colocar uma lâmina de microscópio, um bloquinho de agar, como está representado aqui, né? Um bloquinho de agar, e em cima desse bloquinho a gente coloca uma lamínula. O fungo a gente vai inocular entre a lâmina e a lamínula, que é onde encontra-se o nosso bloquinho de agar, certo? Então, olha só, eu vou fazer o inóculo aqui do ladinho. Faço como se fosse um sanduíche ali, né? Bom, isso vai ficar incubado de 5 a 7 dias, 28 graus, 30 graus, 25 graus, né? Vai ter uma variação aí de acordo com o seu material biológico, né? Cada fungo, cada bactéria tem o seu tempo de crescimento, né? Bom, feito essa incubação, aí a gente vai fazer uma análise no microscópio. Cresceu, o que vai acontecer? Aquele fungo que estava crescendo aqui no meu bloquinho, ele vai começar a crescer não só no bloquinho, mas ele vai começar a espalhar suas hifas pela lâmina e pela lamínula. Bom, agora o que eu faço? Pego a lâmina e a lamínula, né? Eu posso colocar ela uma sobre a outra, ou até mesmo montar duas lâminas diferentes. Então eu pego a lâmina e coloco uma lamínula limpa em cima dessa lâmina. Vou colocar um corante ali, é claro, né? Então um corante, por exemplo, um azul de metileno, um azul de bromofenol, né? Coloco esse corante, coloco uma lamínula limpa em cima da lâmina que estava embaixo.
a lamínula que estava em cima do meu bloquinho, eu tiro ela também e coloco sobre uma lâmina limpa. Né? Então eu junto as duas ali, né? Então a lâmina com uma lamínula, a lamínula com uma lâmina. Então eu tenho duas lâminas agora montadas, prontas para serem analisadas em um microscópio. Né? Bom, e aí eu vou analisar. Né? Eu vou observar essas imagens que a gente vai obter e vai partir para uma análise por chave de classificação. Né? Então, como eu comentei com vocês, né, tem vários métodos, né, de fazer uma análise por meio de características, né, características morfofisiológicas desses micro-organismos. Né? Isso aqui é só um exemplo. Tá? O que nos interessa, principalmente, é a parte molecular. Né? É a parte que está mais voltada para ferramentas biotecnológicas. E quando a gente fala em taxonomia molecular, isso, na atualidade, nos remete a um termo específico, que é o DNA barcode. Tá? O DNA barcode ou DNA barcoding. Tá? O que significa esse termo? Bom, o nosso DNA ele é um código quaternário. Né? Adenina, timina, citosina e guanina. Consequentemente, se a gente for fazer uma comparação com sistemas informatizados, nós temos códigos binários, né, que codificam toda a informação dos sistemas, de uma maneira geral, que nós utilizamos no nosso cotidiano. Né? Essa imagem que vocês estão assistindo é um sistema informatizado que lá no fundo, né, na raiz de toda essa informação que está sendo processada em vídeo e áudio para vocês, ela pode ser convertida para um sistema binário de informação. Porém, quando a gente vai para um sistema biológico, a coisa fica um pouco mais complexa, né? É quaternário. Ou seja, a capacidade de armazenamento de informações ela se torna mais complexa. Porém, essa complexidade acaba gerando o que nós temos, que é a vida. Né? Então, dessa forma, olha só, quando a gente tem um código de barras, né, que são aquele conjunto de barras, né, que a gente observa, por exemplo, num boleto, ali constam as informações daquela conta que nós vamos estar pagando. Não é? Então ali eu tenho quem que é o credor, quem que é o devedor, qual é o valor que vai estar sendo pago, informações do banco, né? Então está tudo ali, de uma maneira gráfica representada, na qual aquela informação gráfica será lida e convertida para uma informação computacional, né? Lida, convertida, interpretada, de forma a processar aqueles dados e fazer com que aquele dinheiro saia, por exemplo, da minha conta e vá para a instituição que vai receber aquele pagamento. Né? Então eu tenho toda uma informação de uma conta, né, que eu vou estar pagando. No DNA, né, as espécies, de uma maneira geral, possuem informações específicas que são relativamente conservadas dentro daquele grupo, daquela espécie. E essa informação, por muitas vezes, elas são conservadas em certos níveis taxonômicos. E quando eu digo isso, pode ser a nível de família, de classe, de ordem, de gênero, de espécie, de subespécie. Então, essas informações, elas
têm variações, mas elas podem ter certos níveis de conservação. E essa conservação ela é dependente de toda uma história evolutiva daquele grupo de indivíduos que eu estou analisando. Então, por exemplo, se a gente for pensar em moléculas que são essenciais para a vida, como ribossomos, eu imagino que para praticamente todos os seres vivos, os meus ribossomos sejam muito semelhantes. Basicamente, a gente sabe que entre eucariotos e procariotos, eu tenho uma diferença ali bem gritante em relação à constituição dos ribossomos. Né? Eles têm ali todo, né, as subunidades com tamanhos diferentes e tudo mais. Agora, se eu pegar apenas dentro de um grupo ali, por exemplo, dos eucariotos, os ribossomos já são extremamente semelhantes. Porém, eles ainda possuem variações. Por quê? Cada grupo, conforme a gente vai afunilando aquela distribuição, né, a filogenia desses diferentes subgrupos dentro dos eucariotos, a gente vai tendo histórias evolutivas diferentes. Então, cada ser ele passa por uma pressão seletiva evolutiva diferente, até ele chegar na fotografia que nós temos na atualidade. E, consequentemente, essas pressões elas vão selecionando características, e isso inclui sequências de DNA diferentes. Então, por exemplo, eu posso pegar, né, já que, né, pensando aqui dentro do campo da biotecnologia de micro-organismos, por que eu tenho diferentes cepas microbianas produzindo diferentes produtos? Por exemplo, leveduras de cerveja. Para quem já produziu cerveja, ou para quem já conversou com alguém que faz cerveja de uma maneira artesanal, né, em casa, né? Hoje em dia tem bastante gente que gosta desse hobby, né, de fazer a produção da sua bebida ali, já deve ter ouvido falar que tem diferentes produtos para serem adquiridos. Poxa, mas não é tudo leveduras de fermentação? Não é só ir lá e pedir uma levedura, uma Saccharomyces cerevisiae, que vai fazer uma fermentação alcoólica? Não. Eu tenho diferentes linhagens de Saccharomyces cerevisiae. É uma espécie. Mas eu tenho diferentes linhagens. E cada uma dessas linhagens, elas possuem características intrínsecas que são decorrentes de uma variabilidade genética. Mas são todas Saccharomyces cerevisiae. A gente pode aumentar isso. Eu, professor Júlio, sou ser humano. Vocês que estão me assistindo, acredito eu, são seres humanos também, não é? Mas o meu metabolismo é igual ao de vocês? Eu tenho colesterol alto. Vocês têm colesterol alto? Eu tenho diabetes. Todos vocês têm diabetes? Estou brincando, né? Mas é só um exemplo, né? Então, por que se todos nós somos seres humanos, por que a gente não tem a mesma característica? Porque nós temos variabilidade genética. E a mesma coisa acontece com todos os seres vivos. Um boi da raça Angus não é igual a todos os bois da raça Angus. Né? Então, olha só, é uma espécie, né, uma raça dentro de uma espécie, né, que foi ali geneticamente melhorada e tal, por métodos de seleção. Mas eu tenho variabilidade. Então, essa questão de variabilidade genética é muito importante vocês entenderem. Que eu tenho regiões que sofrem maior variabilidade genética, por quê? Porque elas afetam menos
o desenvolvimento de um organismo. Agora, regiões que são mais sensíveis a alterações, como genes que são essenciais para a vida de uma célula, esses acabam tendo uma maior restrição, ou seja, eles são mais conservados. Só que dentro de uma espécie para outra, ou dentro de um gênero para outro, de uma classe para outra, eu tenho diferentes informações que se unem e que às vezes uma alteração ali, né, dentro de que pode afetar efetivamente o fitness evolutivo, vamos utilizar essa palavra, né, dentro daquele grupo taxonômico, talvez não afete tanto o outro grupo taxonômico. Então, tudo isso, toda essa questão de taxonomia molecular, ela envolve todo um conhecimento ainda a ser explorado, que tem muito ainda a ser estudado, em relação aos processos evolutivos que as diferentes formas de vida do nosso planeta vieram a sofrer e que vieram a resultar em toda essa diversidade que nós temos hoje. Tá? Então, o que vai ser o DNA Barcode? O DNA Barcode nada mais vai ser do que uma característica intrínseca dentro de um grupo taxonômico, tá? Que vai permitir, dentro de uma sequência de DNA, dentro de uma região genômica específica, eu conseguir classificar uma determinada taxonomia, um determinado grupo taxonômico. Então, uma espécie, um gênero, uma família, uma classe, uma ordem, e assim sucessivamente. Tá? Então, para micro-organismos especificamente, isso pode ser ampliado também para outros organismos, mas vamos focar aqui na biotecnologia microbiana. Um dos principais tipos de DNA barcode são os genes para regiões ribossômicas. Okay? Esses genes, como eu já exemplifiquei para vocês, são genes, né, que eu vou ter uma variação específica ali entre procariotos e eucariotos, né? Essa é uma diferença bem gritante que nós temos. Porém, entre eucariotos, eu possuo aquela variabilidade, né? Mas dentro de grupos específicos, elas são extremamente conservadas. E quando eu digo que são conservadas, é que as sequências elas têm uma maior similaridade, um maior percentual ali de identidade entre indivíduos que são de um determinado grupo taxonômico. Por exemplo, para fungos, nós temos como um barcode universal que é necessário em qualquer trabalho que você vá fazer de identificação por DNA barcode, é necessário você sequenciar uma região chamada ITS, que é uma região de RNA ribossômico. O gene ali, né, toda uma estrutura gênica para a formação das subunidades ribossômicas. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Para bactérias, já é a região da subunidade 16S de RNA ribossômico. Então, para procariotos, de uma maneira geral. Ok? Além desse, nós temos outros genes acessórios. E alguns genes acessórios, eles são extremamente necessários para que a gente consiga fechar uma identificação, por exemplo, a nível de espécie. Quanto mais a gente vai afunilando a distribuição taxonômica, mais complexo vai ficando a gente conseguir fechar aquela identificação. Né? Então, cada vez mais eu vou precisando de mais ferramentas para confirmar uma determinada taxonomia. Né? Então, outros genes eles são muito utilizados, principalmente aqueles genes ditos housekeeping, ou os genes de manutenção. Por exemplo, genes para actina, para tubulina,
para gliceraldeído 3-fosfato, para DNA polimerase, né? Então são genes que são necessários, que estão presentes dentro de todo um grupo taxonômico, né? Então, por exemplo, dentro de eucariotos, a gente vai ter ali sempre a necessidade de ter a produção de beta-tubulinas, de actinas, né? Para bactérias, a gente utiliza muito as RNAs polimerases, a DNA polimerase, né? Então, são genes que são utilizados como acessórios somados às informações que a gente obter das regiões ribossômicas. Okay? Além dessas, a gente pode utilizar regiões que são tidas como biomarcadoras. Então, por exemplo, às vezes dentro de um grupo, dentro de uma espécie, digamos que eu vou pegar uma espécie de um fungo aqui, que é um fitopatogênico, um fungo fitopatógeno, que é a Alternaria alternata, por exemplo, ou Fusarium oxysporum, Fusarium solane, né? Enfim. Muitas vezes você consegue identificar dentro desses grupos, nem todos são patógenos. Não é porque é uma Alternaria alternata que ela é fitopatogênica. Não é porque é uma Sclerotinia, Sclerotiorum, que ela obrigatoriamente é patogênica. Ela vai depender de características genéticas que vão dar para ela a capacidade infectiva para aquela planta, né? Então, muitas vezes, né, alguns trabalhos eles focam em buscar regiões que são biomarcadoras de patogenicidade. Então, elas possuem um determinado gene e aquele gene ou uma estrutura gênica que favoreça o processo de infecção no seu hospedeiro, né? Então isso eu consigo por vezes identificar por técnicas moleculares, né? Ou seja, por sequenciamento, seja utilizando alguma técnica eletroforética, por PCR, por algum marcador molecular, né? Enfim, né? Eu vou utilizar técnicas moleculares para estar buscando aquela informação específica, né? Então, tendo aquela informação, muitas vezes eu consigo identificar subespécies ou uma na área de fitopatologia, por exemplo, né? A gente usa muito o termo forma specialis, né? E essa forma specialis, ela é, por exemplo, uma forma específica, né? Ou uma cepa específica de um fungo que tem uma capacidade de infectar um determinado hospedeiro. Pois bem, para a gente fazer estudos, então, voltados à identificação desses micro-organismos utilizando técnicas moleculares, a gente precisa entrar em algumas áreas ali da ciência. Então, isso vai envolver tanto a microbiologia, como a biologia molecular e também a bioinformática. Tá? Então, olha lá, né? Nesse fluxograma, né? Esse daqui é um exemplo que está ali voltado para endofíticos, mas ele se aplica para outros nichos ecológicos também. Tá? Então, a primeira etapa é a gente fazer um isolamento. Né? O que eu quero? Eu quero fungo? Quero trabalhar com fungo? Não, eu quero trabalhar com bactéria. Né? Então, eu vou fazer um isolamento seletivo ali. Né? Eu quero trabalhar com fungo, eu vou colocar um antibiótico. Eu quero trabalhar com bactéria, eu vou colocar um antifúngico, né? Um fungicida, para não crescer os fungos. Né? Bom, faço o isolamento, vou fazer os testes que eu achar necessários, né? Vou fazer uma exploração, por exemplo, né, de alguma aplicação, enfim. Eu vou fazer uma pré-seleção ou uma seleção ali de micro-organismos que me interessem ou eu vou trabalhar com todo mundo. A partir daí, se eu for fazer uma identificação molecular, quais são as etapas? Inicialmente, a gente vai precisar extrair o DNA. Preciso do DNA. Então, a gente faz uma extração de DNA. Depois, nós vamos para amplificação.
amplificação do quê? De regiões específicas, das regiões barcode que me interessam. Então, se eu estou trabalhando com fungos, né, aqui nesse exemplo, nesse fluxograma que eu trago para vocês, eu dou um exemplo maior ali para fungos. Então, eu vou fazer o PCR da região que eu falei para vocês, que é a ITS, o nome inteiro dela ali é ITS1, 5.8S, ITS2, seguido de uma análise que a gente chama multilocus, ou MLSA. Ok? Nessa análise multilocus, por que ela chama multilocus? Porque é mais do que um ou dois lugares, né, locus no genoma, que eu vou estar explorando, que eu vou estar analisando. Então eu vou fazer uma PCR também de histona, de beta-tubulina, de calmodulina. Então são outros genes que nós vamos estar explorando ali. Obtido essas sequências, né, o que a PCR vai fazer? Eu vou criar várias cópias daqueles genes ou daquelas regiões genômicas que é do meu interesse. Tá? Então, criei várias cópias. Então, eu tenho um monte de fragmento em fita dupla dessas regiões. O que eu faço agora? Vou sequenciar. Vou para uma plataforma de sequenciamento de DNA. Ela vai me dar dados. Por isso que agora eu vou para a bioinformática. O resultado de um sequenciamento de DNA são dados. Não estou trabalhando mais agora com nenhum frasquinho ali mais, nada, nenhuma amostra biológica. O que eu tenho agora é informação. É sequência de DNA. São letras. Né? E cada letra dessa é uma característica daquele organismo. Então, ó, região ITS1, 5.8S, ITS2. Quantos pares de base tem essa sequência? 700 pares de base, por exemplo. Né? Então, são 700 letras que aquela linhagem que eu isolei, aquele isolado, possui naquela região específica. Então, são 700 letrinhas que caracterizam aquela minha linhagem. O que eu vou fazer agora com esses dados? Eu vou analisar. Né? Eu vou ver se o meu sequenciamento é de boa qualidade. Em alguns casos, eu tenho que fazer alguns outros testes de qualidade. Por exemplo, o 16S, que é uma região grande, 1.200, 1.300 pares de base, a gente tem que fazer um teste de quimerismo. Tá? Um teste de quimerismo ele seria ali um teste para ver se a minha sequência não formou bolhas e se está formando mais do que um tipo de sequência, né? Ou se eu não perdi algum tipo de informação naqueles meus dados. Tá? Na sequência, a gente vai comparar essa informação com bancos de dados. Então, o que vai ser feito aqui? Um alinhamento de sequências. Tá? Então, eu vou pegar aqueles 700 caracteres que eu tenho e vou comparar com bancos de dados, né? Usando, por exemplo, a ferramenta BLAST. A gente vai falar um pouquinho dela depois na bioinformática. E, por último, eu vou fazer uma análise filogenética para confirmar se aquele meu fungo, aquela minha bactéria, a partir da informação da sequência de DNA, possui uma proximidade evolutiva predita maior com espécies, por exemplo, do mesmo grupo. Então eu faço aqui agora uma análise filogenética comparativa. Eu posso pegar, por exemplo, filogenias já construídas, já consolidadas, já confirmadas e tentar encaixar os meus caras ali. Então, eu tenho um fungo aqui, provavelmente é o fusário. Vou lá, pego uma filogenia, né, de qualidade, né, eu vou buscar, é claro, em revistas e trabalhos que têm autores bem com boa experiência nessa área e vou tentar encaixar o meu fungo ali, né, dentro daquela filogenia já previamente construída. Não encaixou de jeito nenhum e eu tenho todos os dados daquela filogenia, vamos começar a analisar, porque pode ser que seja um fungo inédito, né? Uma espécie nova. A gente conhece muito pouco ainda, né? De fungos, principalmente. Então pode ser alguém novo ali, né? Então eu posso dar
pensar em dar um nome. É claro, eu tenho que confirmar, né, realmente, se eu estou atendendo a todas as características ali que foram previamente já descritas na literatura. Também analisar com a taxonomia clássica, né, fazer análises morfo e fisiológicas desses indivíduos para ver se não tem nada ali que realmente não seja diferente do que já foi descrito. E aí sim, uma vez que eu não consigo encaixar aquelas informações dentro das informações que já foram descritas, aí eu posso, talvez, né, claro, vai depender ali das informações que vão ser obtidas, dar um nome para aquele meu indivíduo. Ou vai ser um nome já conhecido, ou vai ser algo novo. Ok? Então, isso daqui é para quando a gente trabalha com diversidade de micro-organismos cultiváveis. Apenas uma pequena fração de micro-organismos crescem em meio de cultura. Tá? Então, por isso que é muito difícil a gente sair daquele percentual baixo de micro-organismos que a gente já conhece. Né? Porque boa parte não cresce em condições in vitro. Tá? Então, esse tipo de análise é para quando a gente faz o isolamento de um determinado nicho e depois vai estar fazendo a identificação molecular desses isolados. Então, olha só, né? A identificação por sequenciamento, utilizando ali regiões ITS do DNA ribossômico, né? Ele vai passar então pela fase de crescimento do fungo, faz extração de DNA, quantificação do DNA, amplificação do DNA ribossômico, depois a gente tem que fazer uma purificação. Tá? Vamos ver por parte. Ó. Então, a questão aqui da região ITS, né, por que a gente utiliza ela? Bom, é DNA ribossômico, como eu já comentei, já contei a historinha aqui da necessidade que a gente tem de ribossomos. Né? Então, toda célula precisa de ribossomo. Aqui, ó, olha só, o que acontece? Eu tenho regiões cistrônicas em eucariotos. O que são regiões cistrônicas? Elas se repetem. Tá? Então, eu tenho essa estrutura se repetindo várias vezes no genoma. Então, é o meu gene 28S, tá? Subunidade 28S, subunidade 5.8S, subunidade 18S. Tá? São as 3 subunidades ali que vão constituir o nosso ribossomo. Tá? Separando essas regiões, tá? Esses RNAs ribossômicos, eu vou ter as regiões espaçadoras, que é a ITS1 e a ITS2. Pensem o seguinte, olha só, 28S, 5.8S, 18S são sequências que vão constituir os ribossomos. Ou seja, posso ter alterações aqui? É mais difícil. Né? Então, qualquer alteração aqui pode afetar a conformação tridimensional daquela minha molécula, tornando ou afetando de alguma forma os nossos ribossomos. Então, o que eu espero dessas regiões? Que elas sejam extremamente conservadas. Tá? Então, são muito conservadas, mesmo comparando indivíduos de grupos diferentes. Posso comparar plantas com fungos que eu vou ter ali uma certa proximidade para essas regiões. Tem variações? Tem, mas eu também vou possuir algumas informações muito semelhantes. Agora, as regiões espaçadoras, qual que é a função delas? Ter um espaçamento ali entre esses genes, né? Essas regiões. Então, o que acontece? Essas regiões elas sofrem uma maior taxa de mutações. Por quê? Se modificar alguma coisa ali, eu não tenho uma pressão seletiva negativa para estar excluindo aqueles indivíduos. Né? Muitas vezes essas alterações que vão acontecendo aqui, elas acontecem e não são percebidas. Né? Porque não está afetando os meus genes ali. Muitas das vezes, né? Pode ser que ela venha afetar. Né? Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. Então, essas regiões, a ITS1 e ITS2, elas
tem um certo nível de conservação dentro de gêneros, quando eu estou falando em fungos. Tá? Então, dentro de gêneros, muitas vezes elas são bem conservadas. Às vezes até em nível de espécie. Então, tem às vezes um nível de confirmação. Por quê? Porque tem histórias evolutivas ali envolvidas nesse processo, né, de mutações e tudo mais. Então, aquela linhagem ela vai carregando aquelas informações que vão se acumulando com o tempo. Né? Porém, elas divergem bastante entre gêneros distintos. Então, se eu pegar um fusário e uma alternária, essas regiões ITS elas vão ser bem diferentes. Ou seja, isso daqui, principalmente esse pedacinho, ó, ITS1, 5.8S, ITS2, onde eu tenho uma região bem conservada no meio e duas regiões com uma hipervariabilidade, elas me dão informações intraespecíficas dentro de um determinado grupo taxonômico, principalmente aqui no nosso caso de fungos. Tá? Então, inicialmente, né, antes da gente ter um acesso maior a ferramentas como sequenciamento de DNA, a gente usava muito o ARDRA, tá? Que é um marcador molecular. O ARDRA ele é um marcador molecular baseado em PCR. Tá? Então, eu faço uma amplificação dessa região ITS e depois eu trato esses amplicons, né, essas regiões que foram ampliadas, com enzimas de restrição. O que as enzimas de restrição vão fazer? Elas vão lá, vão pegar as regiões que são conservadas e vão fragmentar aqueles meus fragmentos. Né? Então eu tinha um fragmento 700, se ele tem 2 sítios de corte, elas vão cortar, vai formar o quê? 3 fragmentos. Né? Consequentemente, né, como eu tenho um certo nível de conservação em grupos, né, em grupos taxonômicos, quando eu faço uma comparação desse perfil de fragmentação, eu consigo fazer um agrupamento, né, de quem é mais semelhante com quem. Né? Então, por exemplo, se eu observar esse gel, né, que ele está resultando aqui, o que eu posso ver? Olha só. Todos os meus 4 indivíduos, né, o primeiro aqui é um marcador de peso, né, depois vem os indivíduos. Indivíduo 1, 2, 3 e 4. Se eu for observar isso daqui, quem que é mais semelhante com quem? Bom, todo mundo possui essa primeira banda, né, essa banda maior aqui de cima. Apenas o 3 possui essa. O 2 e o 4 possuem essa banda aqui também, igual. O 1 possui só essa banda, o 4 aqui está um pouquinho mais para baixo, e o 2 tem essa daqui. Ou seja, quem desses daqui seriam mais semelhantes? O 2 e o 4. Né? Porque eles possuem essa informação em conjunto. Por mais que seja divergente essa informação, essa daqui é parecida. Ou seja, qual é a afirmação aqui que eu posso fazer? Sem nenhum tipo de dado, né? Sem nenhum tipo de outra informação. Que 2 e 4 são mais semelhantes do que se eu comparar o restante. Né? Então, com essas informações, a gente consegue estabelecer, por exemplo, padrões. Né? Por exemplo, nessa análise aqui, olha só, foram analisados, né, várias linhagens de lactobacilos, né, usando ARDRA. Né? Aqui no caso, então, uma bactéria, foi utilizada a região 16S, e eles fizeram essa análise, né? Principalmente para verificar a variabilidade genética em diferentes linhagens. Se a gente pegar aqui, Lactobacillus salivarus, que é essa primeira aqui que aparece, tá? A gente vê que elas são bem semelhantes. Né? Tem bloquinhos ali extremamente parecidos. Essa segunda aqui também, eu tenho 3 linhagens aqui, também são bem parecidas. Agora, algumas outras linhagens eu já tenho uma maior variabilidade genética. Por exemplo, se eu pegar aqui, Lactobacillus acidófilos, né? Olha só como que eu já tenho uma maior variação. Né? Então, eu já tenho diferentes bandas sendo formadas. Tá? Então, isso pode ser utilizado tanto para fazer uma análise de
variabilidade genética, como também para agrupar indivíduos que são mais semelhantes ou até mesmo de uma mesma espécie, de uma mesma subespécie, de uma mesma linhagem e assim sucessivamente. Ok? Então, quando eu faço a identificação baseada em sequenciamento, a gente tem aquelas etapas que eu citei lá atrás. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma extração de DNA, né, baseada ali em alguma técnica, tá? Ali está citado um artigo, mas pode ser outros artigos também, né? Então eu vou utilizar um protocolo ali de extração de DNA, vou analisar a concentração e a pureza desse DNA que foi extraído, utilizando, por exemplo, uma técnica espectrofotométrica, e também eu vou analisar a integridade em um gel de agarose, né? Então, ó, faço extração, vejo quanto que eu tenho e se está puro e se ele está íntegro, se ele não está degradado, certo? Feito tudo isso, está tudo ok, a gente vai pensar em um processo de amplificação, né? Então, por exemplo, fazendo a amplificação da região ITS1, 5.8S e ITS2, tá? Então, eu vou utilizar primers para essa região, por exemplo, o ITS1 e ITS4. Bom, lá na nossa reação de PCR, vou ter uma desnaturação inicial, né, onde vai ter uma separação de todo o DNA genômico. Isso vai ficar 92 graus por 4 minutos. Depois, segue-se 35 ciclos de desnaturação, certo? Então, separação da dupla fita por 40 segundos, 92 graus Celsius. Anelamento, onde vai ocorrer o anelamento dos primers ITS1 e ITS4, né? Então, eles vão se anelar, cada um na sua fita, né? Um no sentido forward, ou seja, no sentido positivo, e o outro no sentido reverse, negativo. E, por último, uma etapa de extensão, que é quando a DNA polimerase vai estar fazendo a cópia de forma complementar, né, utilizando a fita antiga como uma fita molde para a construção das novas fitas de DNA. Então isso daqui, ó, essas três etapas se repetem 35 vezes, né? Desnaturação, anelamento, extensão. Desnaturação, anelamento, extensão. E assim sucessivamente. No final, a gente tem uma extensão final de 72 graus Celsius por 5 minutos para que tenha um tempo ali para ataque DNA polimerase, tá? Finalizando o processo de polimerização das cadeias, certo? Feito essa amplificação, a gente vai purificar essa reação de PCR. Depois, a gente prepara as amostras, manda para um sequenciador, certo? Então, agora a gente vai utilizar um sequenciador de DNA. Normalmente, nesse processo, a gente ainda utiliza o processo Sanger automatizado, né? Tem várias plataformas aí que vão estar fazendo várias marcas, né? Várias empresas que têm plataformas desse processo. É um processo, por que a gente utiliza ainda? É antigo? Mas é barato, né? É barato e funciona muito bem para sequências grandes, como é o caso aqui da região ITS. Então, lá no sequenciador funciona basicamente como uma reação de PCR, tá? A diferença é que eu vou utilizar apenas um primer, então vai ser feita a amplificação em um sentido. Obtidas as sequências, a gente vai para um banco de dados, vai comparar aquelas informações que foram obtidas a partir da reação de sequenciamento com outras informações depositadas em bancos de dados e, por último, a gente faz uma análise filogenética para comparar, né, se aquele resultado realmente condiz com uma possível identificação. Então, olha só, né, esses resultados, né, de taxonomia molecular, né, principalmente ao final ali da análise filogenética, ela vai gerar para nós um cladograma, né? Esse daqui, ó, por exemplo, né, é uma análise de identificação de aporte, né, de um diaporte CITRI, no caso aqui era esse diaporte CITRI G01. Então, o que foi feito aqui? Né? A gente sabia que tinha
uma proximidade, né, uma maior semelhança com outras espécies, com outras linhagens, aliás, pertencentes à espécie de Aporticitre, então a gente foi lá e pregou. Quem são os grupos taxonômicos mais próximos da espécie Citre? Endofítica, Phaseolorum, Melones, né, e o Citre. Tá? Então todos esses daqui formam um grupo taxonômico que são bem próximos. E se vocês observarem, olha só, aqui, né, a gente tem os ramos, né, e o encontro aqui, ó, dos ramos forma o que a gente chama de nós. Tá? Nos nós eu tenho um número. Esse número ele é resultado, né, de uma análise que a gente faz, né, que ela envolve uma série de repetições, 1.000, 10.000 repetições, e ele me dá um percentual de quantas vezes essa configuração se repete. Então aqui ele está me dizendo ó, que em 100% das vezes que foi feita essa análise, olha só, aqui foi combinando 3 genes, eu tive a separação desses dois grupos aqui, ó. Então, de Aporticitre ficou aqui embaixo e o restante das espécies lá em cima. E que em 99, 98% das vezes, os de Aporticitre ficaram desse jeitinho aqui, ó. Ou seja, aqui eu tenho um grupo bem fechado ali de espécies Citre, né, de Aporticitre. Tá? Então eu fecho aqui a minha identificação e confirmo realmente que a linhagem G01 ela é pertencente à espécie de Aporticitre. Tá? Bom, essa outra forma aqui, ó, né, dependendo do tamanho da filogenia, às vezes eu tenho muita informação. Né? E aí eu preciso condensar essa informação para que ela fique apresentável. Então eu posso colocar de outras formas também, né, o meu cladograma que é gerado, né, cladograma ou dendrograma. Tá? Então aqui, por exemplo, é um formato circular. Né? É como se eu pegasse essa filogenia e dobrasse ela. Tá? Então eu estou simplesmente dobrando ela, deixando o meu ancestral comum, né, a todos esses indivíduos no ponto mais central do meu círculo. Tá? Então aqui eu teria o meu ancestral comum para esses indivíduos e assim sucessivamente, né, vai se abrindo os clados, né, e os grupos que vão sendo formados. Ok? Tá, mas eu posso trabalhar sem precisar isolar? Posso. Aí eu vou para uma abordagem de análise de diversidade de micro-organismos não cultiváveis. Tá? Aqui novamente está para endófitos, mas se aplica a qualquer outro nicho também. Tá? Então pode ser micro-organismos do solo, de ambientes aquáticos, intestinais, enfim. Tá? Pode ser aplicada a qualquer outra área. Porém, eles não são cultiváveis. Todos? Não, nem todos. Não necessariamente. Tá? Mas eu vou poder trabalhar com micro-organismos não cultiváveis. Pelo menos identificá-los. Tá? Essas abordagens são tidas como abordagens independentes de cultura. Tá? Porque eu não preciso cultivar essas minhas amostras. Então, olha lá, né, o que muda aqui, principalmente no nosso fluxograma. Então, eu vou coletar a minha amostra, tá, de um determinado ambiente, solo, folhas, fezes, qualquer tipo de material. E aí eu vou direcionar, eu quero trabalhar com o quê? Com fungos, com bactérias? Como que eu seleciono? Agora eu não vou cultivar mais. Não tem como eu colocar um antibiótico aqui. Eu vou selecionar a partir dos primers. Lá no meu processo de sequenciamento. Tá? Então, se eu estou trabalhando com bactérias, por exemplo, eu posso utilizar primers para a região 16S. Para fungos, para a região ITS. Né? Então, eu direciono com ferramentas moleculares. Ok? Bom, pegando essa minha amostra, eu vou fazer uma extração de DNA total. Então eu pego uma amostra de solo, o que eu faço? Extraio DNA.
sem ser seletivo. Eu extraio de tudo. Vai extrair DNA do que tiver ali de inseto, de nematóide, de vermes, enfim, de tudo. Né? Tudo que tiver ali no solo vai extrair. Porém, novamente, eu seleciono o que eu quero lá com os meus primers. Então, desenho um primer para a região 16S, para a região 5.8S. Tá? E aí, no lugar de utilizarmos uma plataforma de sequenciamento Sanger automatizada, nós vamos utilizar uma plataforma de sequenciamento de nova geração. Tá? Então, vou utilizar uma Illumina, pirossequenciamento, apesar que o pirossequenciamento já não está sendo tão utilizado, né? Mas também é uma opção. Posso utilizar um sequenciamento por nanoporos, por exemplo, né? Que é uma tecnologia, uma das mais modernas que nós temos. Tá? Então, eu vou utilizar um sequenciamento em massa. Eu vou sequenciar todo mundo que tem ali, independente de quem ele seja. Né? Claro, delimitando o meu foco, para fungo ou para bactéria, por exemplo. Né? Com as minhas ferramentas moleculares, que no caso seriam os primers. Né? Então, eu vou fazer uma amplificação e vai sequenciar todo mundo. Isso vai gerar o que para mim? Muitos dados. Milhares de sequências. 5.000, 10.000, 90.000, 100.000, 1 milhão de sequências. Depende, né, da quantidade de amostra, de material, de qual é a técnica que a gente vai estar trabalhando. Né? E, diferentemente do que a gente viu no outro fluxograma, aqui é praticamente inviável a gente tratar sequência por sequência. Então, o que nós utilizamos? Fluxos de trabalho, workflows, tá? Ou pipelines. Tá? Então, aqui a gente entra dentro de vários termos da bioinformática para tratar todas essas informações. Agora a gente já entra no que nós chamamos de Big Data, né? Que é o momento atual que a gente vive, né? Dentro de toda essa informação que nós temos gerado rotineiramente, diariamente, a todo instante. Aqui também. Né? Então a gente começa a trabalhar com microbiomas, né? Ou análises metagenômicas, certo? Então eu obtenho todo esse monte de informação, eu vou ter que filtrar essas informações, porque nem tudo é válido, né? Então eu vou pegar o que me interessa e a partir dessa filtragem eu vou tratar esses dados, vou comparar esses dados com outras bases já construídas, já lapidadas, né? Já trabalhadas, de forma a gerar dados que possam ser interpretados. Tá? Então ele vai me gerar qual que é a constituição microbiana daquela minha amostra. Qual que é a característica em determinados níveis taxonômicos? Então quais são as classes de bactérias? Quais são as ordens de bactérias que eu tenho dentro daquela amostra? E a pergunta mais importante que a gente tem que fazer: o que isso me diz? Né? Não adianta simplesmente eu ter ali toda uma diversidade à mesa, né? Ó, eu tenho isso, mas o que isso me diz? Para que isso me importa? Né? Um dos resultados que é muito observado nesses trabalhos de microbiomas, né, são as curvas de rarefação. E eu acho interessante mostrar para vocês, principalmente por duas questões. Né? Para mostrar como a diversidade ela pode ser diferente em diferentes ambientes e como ela é alta. Né? Como isso é analisado. Olha só, isso daqui é uma análise de microbioma de folhas de soja. Tá? E é uma curva de rarefação. O que essa curva de rarefação ela me mostra? A quantidade, aqui no caso está mostrando gêneros, tá? De gêneros de bactéria. Então, a quantidade de gêneros bacterianos que eu possuo em
um determinado número amostral coletado aleatoriamente dentro de milhares de sequências. Então, ó, se eu pegar ali 2.100 sequências, né, traçar aqui uma reta, eu tenho aproximadamente 400 gêneros bacterianos em 2.000 sequências. Em 10.500 sequências, ó, então a gente tem ali 700 gêneros, né? E isso ele vai crescendo, né, até formar um platô, né? Ou seja, ele para de crescer. Essa curva vai chegar um momento que ela vai parar de crescer. Ou seja, quando ela para de crescer, quer dizer que eu cheguei no meu limite de diversidade dentro daquela análise que eu estou fazendo. Então, ó, nessas duas amostras aqui, né, que foram testadas, em uma delas foram obtidas cerca de 80.000 sequências, né, que é essa linha cinza, e na linha preta a gente tem mais de 94.500 sequências que foram obtidas, né, em um único sequenciamento. E isso está me dizendo, ó, que ambas as amostras, né, elas têm em torno de 1.100 gêneros bacterianos, né? Então, se eu for prolongar ainda essa curva aqui, né, se eu for aumentando o número, que talvez eu chegue em 1.200 gêneros, né? Mas aqui eu já percebo que ela já está se tornando linear, né? Eu já estou atingindo o meu máximo de diversidade, ok? Então, olha só, gravem esse número, 1.200 gêneros bacterianos, tá? Em 94.000 sequências. Nesse outro, eu estou analisando o solo, né, de uma outra planta, tá? É uma árvore, a Sapindus saponaria, conhecida também como sabão de soldado, tá? O nome popular dela. Olha só, lá eu tinha 94.000 sequências obtidas, gerando cerca de 1.200 gêneros bacterianos. Aqui foram analisados 5.000 sequências. Tá? Então, olha só, se eu pegar 5.000 sequências aqui, ele me dá cerca de, né, vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, aproximadamente quase 600 gêneros, 550 gêneros bacterianos. Né? Aqui, olha só, 2.500, quase 3.000 gêneros. Né? Ou seja, o que eu já consigo deduzir daqui? Que o ambiente da rizosfera da Sapindus é muito mais rico em diversidade do que o interior de uma folha de soja. Por que isso acontece? Porque a planta, é claro, ela vai selecionar quem que vai entrar dentro ali dos seus tecidos, das suas células. Né? Então ela tem uma barreira de proteção, uma barreira seletiva de quem entra e quem sai. Né? Então, é toda aquela questão, né? A gente regula a nossa microbiota e a nossa microbiota nos ajuda a regular também quem que vai participar daquele grupinho ali, né? Daquele conjunto de micro-organismos. A mesma coisa está acontecendo ali na planta. O solo já é um terreno ali, né? Onde você já não tem um controle tão específico. Você tem ali a rizosfera da planta, né? Que é um ambiente totalmente único também, mas ele não tem todo um controle como o interior daquele tecido vegetal. Né? Então, ali por fora, você tem um controle menor. Consequentemente, você tem uma diversidade muito maior de micro-organismos. Né? Por que aqui foi só 5.000 e lá no outro 90.000? Técnicas diferentes de sequenciamento. Lá foi utilizada uma plataforma que é a Illumina, e aqui foi um pirossequenciamento. Então, o rendimento, às vezes, acaba sendo menor, né, dependendo da técnica que ela é utilizada. Tá? Bom, essas ferramentas de análise microbiológica, elas têm tomado uma atenção muito grande, principalmente nos últimos anos, né? Onde começou a se explorar muito mais de qual que era a real função dos micro-organismos em relação aos organismos, entre aspas, né, organismos superiores. Tá?
olha só, né? Essa imagem ela é muito interessante. A gente tem alguns números ali, é claro, subestimados, né? Mas ela é muito interessante para a gente refletir. Bom, o que é um ser humano visivelmente? Né? O ser humano ele é constituído ali, né, por um conjunto de células humanas e pelos seus sistemas. Né? Como que o ser humano funciona, basicamente? Ele tem seus sistemas, sistema cardiovascular, sistema respiratório, digestivo, etc. Né? Os seus órgãos e tudo mais. Então, isso tudo somado me dá, né, em números ali, cerca de 10 elevado a 14 células e aproximadamente 23 mil genes. Né? Então, são números ali subestimados. Né? Porém, eu tenho toda uma comunidade microbiana invisível nos nossos corpos. Cada um de nós tem uma assinatura microbiológica momentânea. Né? Essa assinatura microbiológica ela sofre flutuações dependendo do estado, da condição de vida em que a gente se encontra, do tipo de alimentação, clima, sabonete que a gente está utilizando, shampoo, tipo de roupa, enfim, tudo o que a gente faz no nosso dia a dia acaba nos levando a ter uma assinatura microbiológica, né? Ela é extremamente, né, essa flutuação é extremamente acentuada? Não. Alguns grupos eles sofrem uma flutuação maior, né, de maior presença ou ausência ali no nosso organismo. Mas alguns outros grupos eles são mais fixados. Né? Eu já tenho ali, por característica, ter aqueles micro-organismos. E isso muitas vezes está associado tanto a características genéticas como também ao modo de vida. Tá? Então, é uma série de fatores que vai influenciar nesse nosso microbioma. Mas o que se sabe, né, é que em números de células, tá? Então, números de células, se eu tenho 10 elevado a 14 células humanas, eu posso ter aproximadamente 10 elevado a 14 milhões de células microbianas no nosso corpo. Isso me dá ali um percentual, né, que até pouco tempo atrás era de 10%, hoje essa estimativa é um pouco mais alta, né, dá uma prioridade um pouquinho maior ali para seres humanos, então 15%, 20%, tá? Mas fica nessa faixa. De 10% a 15% dessas células, de todas as células que constituem o nosso corpo, são células humanas. O restante é tudo micro-organismo. E qual que é a importância disso? Por que isso é bom para nós? Porque se todas aquelas células estão aí no meu corpo, elas carregam uma informação, elas carregam uma determinada função. Né? É claro, eu dependo de um estado de homeostase, de um estado de equilíbrio dessa minha microbiota. Mas, somados, aqueles aproximadamente 23, 25 mil genes, vai para 9 milhões de genes. Então, o genoma, um ser humano completo, com seu corpo funcional, não é um ser axênico, ou seja, um ser puro. Ele é constituído pela sua microbiota também. Então, nós somos mais micro-organismos, né? A gente fala brincando, mas é verdade. Somos mais micro-organismos do que seres humanos. Né? Então, a gente tem muito mais genes microbianos ativos, funcionando no nosso corpo físico, do que genes humanos efetivamente. Né? E toda essa microbiota ela já tem sido associada com funções extremamente importantes. Né? Então, aquela ideia que nós tínhamos de que todo micro-organismo é mau, né? Isso já caiu. Né? Isso não existe mais. Né? E não apenas na saúde humana. Né? Para outras diversas áreas, isso também se mantém. Né? Na agricultura mesmo, a gente tem visto aí um crescimento exponencial em relação a produtos biológicos. Né? Principalmente aqui no nosso país, que ainda se tem uma certa resistência. Né?
a utilização de biocontroladores, por exemplo, né? E promotores de desenvolvimento vegetal. Mas, voltando, né, para seres humanos, a gente já tem associado diversas funções extremamente importantes desses micro-organismos, né? Como, por exemplo, no nariz, né? São importantes para a produção de muco, para a produção de compostos antimicrobianos, na boca, para auxílio na digestão, controle de patógenos, nos pulmões, para lubrificação de tecidos pulmonares, estômago, prevenção de complicações gástricas, no cólon, digestão de carboidratos complexos, em órgãos sexuais, manutenção de pH e produção de peróxido de hidrogênio, para controle de outros micro-organismos, né? Porque isso é importante, né, gente? Eles não estão ali crescendo à vontade. Eles estão numa briga interminável, né? Uma guerra interminável por busca de espaço e nutrientes. E além dessa luta entre eles, eu tenho todo um sistema imunológico do corpo humano também controlando a presença desses micro-organismos, né? E na pele, né, para a fortificação do sistema imune e produção de aromas, né? Então, todo mundo ali tem o seu cheirinho, né? E esse cheirinho também ele é resultado da sua microbiota, tá? Então, olha só, né, o que acaba influenciando nessa microbiota, né, nessa flutuação? O uso de medicamentos como antibióticos, principalmente antibióticos, idade, a genética do hospedeiro, o sistema imune, índice de massa corpórea, o estilo de vida em relação à alimentação e, é claro, toda a arquitetura microbiológica, a história evolutiva dessa construção microbiológica. E isso, essa construção, essa arquitetura do microbioma do indivíduo, ele é desde a sua concepção, né? Então, se a gente está falando aqui de seres humanos, é desde o momento onde esse indivíduo está sendo gerado. É muito comum que pessoas que convivem no mesmo ambiente, na mesma casa, casais que dividem a mesma cama, se alimentam diariamente com o mesmo alimento, tenham uma microbiota muito semelhante, né? É claro que variações vão existir, porque não depende apenas do estilo de vida, do ambiente, né? Mas depende também, como a gente pôde ver aqui, da idade, da genética desses indivíduos, do sistema imune, etc. Tá? E aí, algo que tem surgido com muito interesse dentro da medicina é que muitas doenças têm padrões microbiológicos que podem ser observados, né? Que eles acabam sendo modulados, né? Essa microbiota acaba sendo modulada de acordo com a condição que o indivíduo se encontra. Por exemplo, esse último aqui, ó, o item C, é a T2DM, né, que é diabetes mellitus do tipo 2. Então, para indivíduos que possuem diabetes mellitus do tipo 2, é observado que há um aumento maior da concentração de grupos bacterianos pertencentes aos bacteroidetes e uma redução das firmicutes. Tá? Então, para cada tipo de patologia, tem se observado essas situações. E isso tem levado à adoção de um uso maior, por exemplo, de probióticos após um determinado tipo de tratamento. Então, é muito comum quando nós fazemos um determinado tratamento com um antibiótico, nos dias atuais, após esse tratamento ser administrado, né, ou ser indicado para aquele paciente que ele tome um determinado probiótico. Para que vai servir esse probiótico? Para restabelecer a microbiota
natural que ele precisa, né? Para restabelecer toda aquela microbiota natural que foi perdida a partir do tratamento que ele fez utilizando um determinado antibiótico. E só para vocês terem uma ideia de como que essa arquitetura microbiológica ela começa desde cedo, né? Esse trabalho publicado em 2016 na Nature, ele mostra que a forma do parto ela acaba interferindo na microbiota de bebês recém-nascidos. O que ele traz aqui, né, é que eles fazem então uma análise de 18 crianças, né, sendo que dentre essas 18 crianças, eu tenho crianças que nasceram de parto normal e crianças que nasceram por cesárea, né? E como se é de esperar, né, as crianças que nasceram por parto normal tinham uma microbiota inicial, né, como se fosse um inóculo inicial para aquele bebê, proveniente da microbiota vaginal da mãe, né? E o que eles acabaram acompanhando, é claro, né, pelo menos as primeiras semanas, primeiros meses de vida, né, desses bebês, e eles conseguiram observar que dentro desse número amostral, crianças que nasciam então por parto normal tinham uma maior resistência, principalmente a doenças virais, né, doenças virais e bacterianas transmitidas principalmente por vias respiratórias, né? E eles atribuíram, né, essa maior resistência a essa microbiota inicial, né, esse inóculo inicial que esses bebês acabavam recebendo. Em contrapartida, os bebês que nasciam por cesárea já não tinham essa característica, né, elas tinham uma maior concentração ali de bactérias provenientes da pele da mãe, né, e eles acabavam ficando mais suscetíveis a essas doenças que são transmitidas principalmente por vias respiratórias, certo? Então, um trabalho bem interessante aí, caso vocês tenham interesse. Trouxe na imagem aqui o título para vocês, tá? Só dá uma pesquisadinha e dei uma lida, tá? Bom, então tudo isso tem gerado para nós uma nova área na ciência que é chamada de engenharia de microbiomas. Tá? O que é a engenharia de microbiomas? Uma vez que eu conheço uma microbiota que vai me gerar um determinado resultado, né, um resultado interessante, por exemplo, para um determinado fim, por exemplo, para a produção de uma determinada leguminosa, por exemplo, eu estabeleço protocolos para ir mediando aquela minha microbiota, para tornar essa microbiota mais favorável para aquele determinado fim, certo? Então eu vou modulando a minha microbiota. Como que eu posso fazer um estudo nesse sentido? Então, eu tenho diferentes, né, nessa imagem que eu trago como exemplo para vocês, né, eu tenho ali plantas, né, a mesma planta, em diferentes solos, que têm diferentes microbiomas, né? Bom, essas plantas vão crescer, elas vão ter um determinado fenótipo, né? Por exemplo, vão produzir mais flores, né? Então, eu vou selecionar aquelas que têm um fenótipo que mais me interessa, vou analisar essa microbiota e vou utilizar essa própria microbiota como um inóculo, por exemplo, para novos vasos. E aí eu vou repetindo essas operações, né? Até se chegar a uma microbiota que seja ideal, né? Ou que seja mais adequada para aquele tipo de produção, para aquele determinado fim na qual eu estou trabalhando. Isso pode ser aplicado para diferentes tipos de trabalho, né? Então eu posso trabalhar com insetos, com animais, com seres humanos, né?
Um exemplo, né? Um exemplo que a gente tem desse tipo de trabalho é associado, por exemplo, né, só para a gente finalizar, com obesidade. Tá? Então, tem se observado que indivíduos obesos, principalmente com situações de obesidade mórbida, né, eles têm uma microbiota específica, né, e que aqueles indivíduos que se alimentam muito e têm dificuldade de ganhar peso têm uma outra característica de micro-organismos, né, que constituem a sua microbiota natural. Sabendo disso, né, alguns trabalhos foram feitos e acabaram resultando que determinados grupos microbianos, né, principalmente de bactérias, elas têm uma capacidade muito maior de degradar gorduras que seriam acumuladas no indivíduo. E que essas bactérias estão presentes principalmente naqueles indivíduos em que tem uma maior dificuldade de ganhar peso, ou seja, de acumular gordura, enquanto que nos obesos elas já não estão tão presentes. Isso é devido ao quê? Estilo de vida, genética e tudo mais, né? Tudo aquilo que a gente já discutiu. Mas o que tem se proposto recentemente? Né? Já tem até alguns produtos provavelmente sendo liberados nos próximos anos, né? Que é a utilização de probióticos para emagrecer. Né? Então, até tem um pesquisador norte-americano, agora eu não vou me lembrar o nome, peço desculpas, mas que ele estava até entrando com um pedido no FDA para a liberação de um probiótico. Né? Não sei se foi liberado e tal, mas caso vocês queiram mais informações, tem um livro que eu sempre indico quando eu falo sobre esse tema, que é o 10% Humano, da Alana Cohen. Ok? Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Não deve ser um livro caro também para estar adquirindo, mas é um livro muito interessante para abrir a mente, principalmente. Né? Já é um livro um pouco mais... não é novo, mas é um livro muito interessante para abrir a mente nessa questão de microbioma e do real papel dos micro-organismos no nosso corpo, principalmente, tá? Mas em outros ambientes também. Ok? Então, é isso, pessoal. Agradeço a todos, né, que estiveram presentes aí nessas últimas aulas e finalizo por aqui. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, tchau.